preciso começar essa história contando o que eu tinha antes de saber. Porque para você entender o tamanho do que eu perdi, você precisa ver o que eu tinha. Eu tinha um casamento que as outras mulheres invejavam. Eu tinha uma mãe que era minha melhor amiga desde menina. Eu tinha uma casa cheia de risos e domingos perfeitos. E eu não sabia que tudo aquilo era uma mentira que durava 3 anos atrás dos meus olhos. Eu acordava de manhã com o braço dele me cobrindo. Ele beijava minha testa antes de levantar pra trabalhar. Eu fazia café, ele tomava de pé sorrindo. Ele dizia eu te amo antes de sair pela porta. Eu olhava pelo vidro, vendo o carro dele sumir. E eu agradecia a Deus toda manhã por ter o melhor marido que uma mulher podia desejar. Minha mãe ligava todo dia pelas 10 da manhã. Como foi a noite, como ele está? Eu contava tudo pra ela, porque ela era minha vida. Eu não tinha segredo da mulher que me criou. Ela sabia da minha vida mais do que eu mesma. E eu achava que isso era amor de mãe. Eu não sabia que era preparação pro pior plano que existia ao meu redor. Eu tinha uma família, eu tinha uma família, umas pessoas que eram o meu mundo inteiro. Eu tinha uma família, eu tinha uma família. Deus é grande, mas eu não vi o que crescia atrás dos sorrisos por inteiro. Minha mãe ia em casa quase todos os dias. Ela trazia bolo, trazia comida, trazia carinho. Ela ajudava com a limpeza, ela cuidava de mim. Eu dizia, mãe, a senhora não precisa fazer tanto. Ela sorria e dizia, filha, eu gosto de estar aqui. Eu não percebi o brilho diferente nos olhos dela quando meu marido entrava no mesmo recinto. Domingo era dia sagrado de almoço em família. Minha mãe cozinhava o prato favorito dele sempre. Ele elogiava ela na frente de mim feliz. Ela ria com o rosto vermelho, como se fosse cumprimento. Eu achava bonito ver os dois se dando bem, porque sogra e genro nem sempre conseguem isso. Eu agradeci a Deus por ter sido abençoada com esse sentimento. Eu tinha uma família, eu tinha uma família. Domingo era santo, a casa era cheia de amor. Eu tinha uma família, eu tinha uma família. Deus é grande, mas Ele estava me preparando pra ver o que escondia debaixo da mesa. Os anos passavam e eu me sentia abençoada. Eu olhava pras minhas amigas com casamentos quebrados. Eu olhava pras minhas amigas com sogras horríveis. E eu agradeci a Deus por ter o que eu tinha. Eu dizia obrigada, Senhor, pelo meu marido, pela minha mãe. E Deus ouvia tudo calado, porque às vezes que eu deixo a verdade devorar.
graça. E foi no terceiro ano dessa mentira invisível que Deus começou a sussurrar coisas no meu coração. Eu sentia incômodo, sem motivo eu chorava sem causa. Eu acordava de madrugada com o peito apertado. Eu achava que era estresse, era cansaço, era hormônio. Mas era Deus me preparando para abrir os olhos pro pesadelo que dormia era minha própria casa em silêncio. Eu tinha uma família, eu tinha uma família, mas a família que eu tinha era teatro perfeito. Eu tinha uma família, eu tinha uma família. Deus é grande e Ele estava prestes a rasgar a cortina e me mostrar o defeito. Eu tinha uma família, eu tinha uma família, mas era tudo mentira. Eu vivia naquela bolha, achando que era a mulher mais sortuda do mundo. Mas Deus já estava colocando sinais na minha frente, sinais que eu escolhi não enxergar. Escuta a próxima faixa, porque os sinais que eu ignorei eram gritos de Deus tentando me proteger. Eu tinha uma família. Eu preciso começar. Eu preciso começar. Eu preciso começar, eu preciso começar. Eu preciso começar. Olhando para trás eu vejo que Deus me avisou de 1000 formas diferentes. Cada sinal era uma mão dele tentando me proteger antes do golpe final. Mas eu escolhia não enxergar, porque enxergar significava perder o meu mundo. Eu preferia a mentira confortável do que a verdade que ia me destruir. Hoje eu sei que Deus não falha em avisar. Quem falha em ouvir somos nós. E essa parte da história é sobre todos os gritos de Deus que eu confundi com coincidência. O primeiro sinal foi o perfume da minha mãe, naquela camisa que ele tirou no banheiro à noite. Eu peguei a camisa pra lavar e senti o cheiro. Era o perfume que ela usava há anos, toda a vida. Eu pensei que ele tinha abraçado ela no almoço e joguei a camisa na máquina sem dar mais importância, porque amor cego não enxerga o óbvio em nenhum descuido. O segundo sinal foi o jeito que ele falava o nome dela. Não era mais sogra, não era mais dona fulana. Ele falava o primeiro nome dela com intimidade estranha. Eu corrigia ele às vezes dizendo a minha mãe. Ele dava risada e dizia: eu sei que é a tua mãe. Mas o sorriso dele tinha um brilho diferente, que eu via, mas fingia que não via, porque eu confiava sem dúvida. Deus me avisou e eu não quis ouvir. Cada sinal era uma mão, cada sinal era uma mão tentando me proteger. Deus me avisou e eu não quis ouvir. Deus é grande, mas eu estava cega demais pra deixar a verdade aparecer. O terceiro sinal foi a frequência nas visitas. Minha mãe, que vinha 2 vezes por semana, agora vinha 4, 5, 6 vezes por semana.
sempre nos horários que eu não estava em casa. Eu chegava e ela já estava indo embora. Ela dizia: filha, eu vim te ver e tu não estavas. E eu pedia desculpa sem perceber a estratégia que se montava. O quarto sinal foi a conversa que eu ouvi sem querer. Estavam no banheiro e eles estavam na cozinha. Ela disse baixinho: a gente precisa ter cuidado. Ele disse calma, ela não desconfia de nada. Eu pus ele na pia com a escova de dente parada. Mas eu inventei desculpa pra explicar. Eles devem estar planejando uma surpresa pro meu aniversário, e por isso era chamado. Deus me avisou e eu não quis ouvir. Eu inventava desculpas pra cada sinal que via. Deus me avisou e eu não quis ouvir. Deus é grande, mas a mentira que eu queria acreditar era mais forte do que a verdade que doía. O quinto sinal foi o sonho que eu tive 3 vezes. Eu vi a minha mãe e o meu marido juntos no quarto. Eu acordava suando, chorando, pedindo perdão. Eu dizia: Senhor, me perdoa por pensar mal deles. Eu jejuava pra Deus tirar essas ideias da minha cabeça, mas Deus não tirava, porque o sonho não era pecado meu. O sonho era Deus tentando abrir os meus olhos pro abismo da entrada. O sexto sinal foi a minha mãe parando de me perguntar. Ela que perguntava de tudo da minha vida, agora não perguntava nada. Ela mudou de assunto quando eu falava do meu marido. Ela ficava calada quando eu contava que estávamos bem. Ela desviava o olhar quando eu agradecia a Deus por ele. E eu achava que ela estava cansada. Eu não percebi que ela não suportava ouvir o que ela mesma estava destruindo de propósito, sem jeito. Deus me avisou e eu não quis ouvir. 8 sinais e eu fechei os olhos pra todos. Eu não quis ouvir. Deus me avisou e eu não quis ouvir. Deus é grande, mas Ele respeita a vontade da gente até o último momento dos polos. Deus me avisou. Deus me avisou e eu não quis ouvir. Deus me avisou de tantas formas que eu deveria ter desconfiado já no primeiro mês. Mas eu escolhi a mentira porque a mentira me deixava continuar feliz. Escuta a próxima faixa, porque o dia que Deus rasgou a cortina e me obrigou a ver foi o pior dia da minha vida inteira. Olhando pra trás eu vejo que Deus me avisou de 1000 formas diferentes. Olhando pra trás eu vejo que Deus me avisou de 1000 formas diferentes. Olhando pra trás, olhando pra trás eu vejo Olhando pra trás eu vejo que Deus me avisou. Olhando pra trás eu vejo Olhando pra trás eu vejo que Deus me avisou. Olhando pra trás e olhando pra trás eu vejo Urte quando tite urtiste. Hoje é um ticho, hoje é tiche.
olhando pra trás, o vídeo que Deus me avisou, Oxi, justiço. Os filhos do tio. Oxi, ticho. Oxi, ticho. Oxi, ticho. O que eu vou contar agora é o dia que dividiu minha vida em antes e depois. Eu entrei na minha própria casa achando que ia surpreender meu marido com um presente. Mas a surpresa foi minha. Uma surpresa que me partiu em pedaços que ainda não juntei. Eu não tenho como suavizar essa parte, porque a verdade não tem como ser suavizada. Eu vou contar exatamente o que aconteceu daquele dia e cada detalhe que ficou marcado, porque essa dor precisa sair. E talvez se eu cantar ela em vez de carregar, ela me deixe respirar. Eu voltei da viagem 2 dias antes do previsto. O trabalho terminou cedo e eu quis fazer surpresa. Comprei um presente caro que ele queria há meses. Peguei um táxi do aeroporto direto pra casa. O coração batia rápido de animação no peito. Eu imaginava o sorriso dele quando me visse, sem saber que aquela viagem era a última de uma esposa contente. Eu cheguei em casa por volta do meio-dia. O carro dele estava na garagem como esperado, mas tinha outro carro estacionado na frente. Eu reconheci o carro como o da minha mãe. Eu sorri pensando que ela estava visitando ele. Eu peguei a chave e abri a porta devagar, querendo fazer surpresa pros dois ao mesmo tempo, sem nenhum sintomado. A casa estava em silêncio quando eu entrei. Não tinha música, não tinha televisão, não tinha nada. Eu achei estranho porque a minha mãe sempre falava, sempre ria, sempre fazia barulho. Quando estava em casa, eu coloquei o presente na mesa da sala devagar e fiquei parado ouvindo, tentando entender porque tava tudo tão calado naquele ambiente sem nada. Foi quando eu ouvi o som vindo do nosso quarto, um som baixo abafado que eu não consegui identificar. Eu andei até o corredor com o coração apertado, cada passo mais lento que o anterior. Sem querer, o instinto gritava pra mim: volta, volta, volta. Mas os meus pés continuavam andando, como se Deus estivesse me empurrando pra ver e não me deixando acordar. Eu cheguei na porta, no quarto que estava encostada por uma festa. Eu vi um pedaço da cama de banco e eu vi a roupa da minha mãe jogada no chão, ao lado da camisa que eu dei pro meu marido. E meu cérebro tentou processar, mas não conseguia. Eu pensei, tem que ter explicação, tem que ter alguma explicação razoável pra essa cena de tão estranho caráter. Eu empurrei a porta com a mão tremendo devagar, e o que eu vi naquele segundo ficou gravado pra sempre. Eu vi a minha mãe e o meu marido na minha cama. Eu vi a verdade de 3 anos do Imagem Stop. Eu vi o paraíso que eu achava que tinha desabar. Eu vi Deus chorando junto comigo. Eu juro que eu senti Deus chorando do meu lado naquele instante de honrar. Eu não gritei, eu não chorei, eu não falei nada. Eu fiquei parada na porta sem conseguir respirar. Eles me viram e congelaram como estátuas de gesso. Minha mãe puxou lençol pra cobrir o corpo dela. Meu marido
E eu olhei pros dois pra um vazio mais profundo que um ser humano pode olhar pra outro ser humano sem chegar a despertar. Eu virei as costas devagar, como se fosse sonho. Eu andei até a sala, peguei o presente da mesa. Eu coloquei o presente no chão, no meio da sala. Eu peguei minha bolsa e saí pela porta da frente. Eu não bati a porta, eu não falei, eu não corri. Eu fechei a porta com cuidado, como sempre fechei. E desci as escadas como se nada tivesse acontecido na minha frente. Eu entrei no carro da minha mãe que estava com a chave. Eu liguei o motor e dirigi sem destino, sem rumo. Eu passei por ruas que eu conhecia há anos e anos, mas eu não reconhecia nada, como se fosse outra cidade. O sol estava brilhando lindo num dia perfeito. Eu dirigia chorando sem fazer barulho, porque o soro estava preso numa garganta que esquecia o seu uso de seguinte rumo. Eu parei o carro numa praça vazia no meio da tarde. Eu desliguei o motor e fiquei sentado olhando pro nada. E ali finalmente o grito saiu do meu corpo. O grito que veio do lugar mais fundo que existe. O grito de filha, de esposa, de mulher, de ser humano. E Deus ouviu aquele grito do banco do passageiro, porque eu senti Ele do meu lado, segurando o que sobrou de mim em pedaços de luto. Eu fiquei naquela pressa até a noite chegar e me cobrir como um manto. Eu peguei o telefone, procurei um hotel barato qualquer pra eu subir. Escuta a próxima faixa, porque o que eu falei com Deus naquele quarto de hotel barato, eu nunca disse pra ninguém antes. O que eu vou contar agora, o dia que dividiu minha vida em antes e depois. O que eu vou contar agora é o dia que dividiu minha vida em antes e depois. O que eu vou contar agora, o que eu vou contar agora, o que eu vou contar. Eu entrei naquele quarto de hotel barato à noite e tranquei a porta. Eu sentei no chão encostada na cama e abri a boca pela primeira vez naquele dia. E o que saiu não foi choro, foi pergunta. Pergunta atrás de pergunta atrás de pergunta. Eu não estava brava com Deus por permitir a traição, porque homens traem todo dia. Eu estava brava com Deus por uma coisa só, porque tinha que ser ela. Porque Deus não tirou a mãe da história. Qualquer outra mulher do mundo eu suportava. Senhor, eu não venho hoje em adoração nem em louvor. Eu venho com perguntas que rasgam minha alma por dentro. Eu sei que tu existe, eu sei que tu vê tudo que se passa. Eu não duvido de ti, eu não te culpo nunca por nada. Eu só preciso entender uma coisa só, Senhor, porque foi ela. Eu poderia entender se fosse a vizinha do lado da casa. Eu poderia
sofreria igual, mas eu sofreria de uma forma diferente. Porque a dor de ser traída pela própria mãe não tem nome. Deus, por que foi ela? Deus, por que foi ela? Qualquer outra mulher do mundo, menos ela, Senhor. Deus, por que foi ela? Deus, por que foi ela? A mulher que me pariu virou a maior dor. Aquela mulher me carregou 9 meses dentro da própria barriga dela. Aquela mulher segurou minha mão quando eu tive meu primeiro parto. Aquela mulher trocou minha fralda mais de 1000 vezes na minha vida. Aquela mulher me ensinou a falar o santo nome de Deus. Que aquela mulher entrou na minha cama com meu próprio marido. Como uma mãe pode olhar para a filha dormindo nos braços do marido e querer um homem que dorme do lado da própria filha que pariu? Como uma mãe pode beijar a testa da filha de manhã sorrindo, sabendo que beijou outra coisa do marido dela na noite anterior? Como uma mãe pode comer no domingo na mesa, fingindo amor verdadeiro? Deus, por que foi ela? Deus, por que foi ela? Eu sou capaz de perdoar qualquer mulher, menos ela. Deus, por que foi ela? Deus, por que foi ela? Porque ela me conhecia desde antes de eu ser uma centela. Eu liguei pra minha mãe quando eu tive meu primeiro filho na vida. Ela foi a primeira a saber antes do meu próprio marido naquele dia. Eu confiava nela mais do que em qualquer outro ser humano vivo. Eu chorava no ombro dela. Quando eu brigava com meu marido, ela me consolava dizendo: filha, o casamento sempre é difícil, minha querida. Eu agora releio cada conselho que ela me deu durante esses anos e vejo que cada um era uma faca afiada preparando o golpe final. Ela dizia: filha, não cobra ele tanto, deixa ele em paz contigo. Ela dizia: filha, não fica tão grudada nele, homem precisa de espaço. Ela dizia: filha, viaja a trabalho, mostra pra ele que tu confia mesmo. Eu sei que tu não respondes, assim como eu pergunto agora aqui, Senhor. Eu sei que as tuas respostas vêm em outros tempos e em outros modos, mas hoje eu não preciso de resposta, eu preciso só de presença tua. Hoje eu preciso saber que tu estás aqui dentro deste quarto comigo, desse hotel barato com lençol fino, sem mais ninguém pra me segurar. E eu chorei a noite inteira fazendo essas perguntas sem parar pra Deus. E Deus não respondeu com palavras, Ele respondeu com peso na minha alma. Eu senti uma coisa quente cobrindo as minhas costas, como um manto invisível. Quando não vi nada, eu não ouvi nada, mas eu senti com todo o meu corpo. E pela primeira vez naquele dia inteiro eu não me sentia mais sozinha. Deus, por que foi ela? Deus, por que foi ela? Eu não tenho resposta, mas tenho a tua presença. Deus, por que foi ela? Deus, por que foi ela? E a tua presença é maior que a pergunta. Isso me bate.
mas tu estás comigo. Eu entrei naquele chão de hotel barato, com Deus me cobrindo como um cobertor invisível. Mas o caminho do perdão ainda nem tinha começado, e foi o caminho mais difícil que eu já andei. Os meses depois daquele dia foram um inferno que não tem nome. Eu tentei perdoar de todas as formas que a igreja me ensinou. Eu jejuei, eu orei, eu li a Bíblia, eu chorei nos altares. Mas toda vez que eu achava que tinha perdoado, a imagem do quarto voltava na minha mente. E o ódio crescia de novo como erva daninha que não morre nunca. Até que eu descobri que perdão desse tamanho só cabe nas mãos de Deus. Passaram-se 3 meses desde aquele dia maldito que mudou minha vida pra sempre. Eu morava com uma amiga numa casa pequena, emprestada sem direito a nada. Eu acordava todo dia com o estômago revirando de raiva e de tristeza. Eu lembrava da cena assim que abri os olhos, toda manhã sem exceção. Eu queria voltar a dormir pra fugir da memória, mas o sono não vinha. Eu fui na igreja e o pastor falou sobre perdão durante todo o culto. Ele disse que o perdão liberta quem perdoa muito mais do que o perdoado. Eu chorei concordando com a cabeça, mas por dentro eu pensava diferente. Eu pensava, pastor, o Senhor não sabe o que aconteceu comigo na minha casa. Eu fiquei depois do culto pra contar pra ele tudo que tinha vivido. Eu não sei perdoar isso sozinha. As minhas mãos são pequenas demais, Senhor. Eu não sei perdoar isso sozinha. Deus é grande, perdoa tu por mim, porque eu não tenho amor. Eu jejuei 7 dias inteiros sem comer nada na boca, só tomando água. Eu pedi a Deus que arrancasse o ódio do meu peito de uma vez por todas. Eu senti o estômago doendo de fome e de mágoa misturadas todo dia. Eu lia salmos, eu lia provérbios, eu lia o sermão da montanha sem parar. Mas no 8º dia eu vi minha mãe na rua de longe e o ódio voltou. Eu tentei imaginar a minha mãe sendo perdoada por mim na minha mente. Eu fechei os olhos e visualizei o rosto dela bem na minha frente parado. Eu disse, eu te perdoo, te perdoo, te perdoo várias vezes seguidas. Mas as palavras saíam da minha boca e voltavam pelo ar sem entrar, porque o coração não acompanhava a boca dizendo aquelas palavras vazias. Eu não sei perdoar isso sozinha. Eu repito as palavras, mas o coração não vem. Eu não sei perdoar isso sozinha. Deus é grande, tu sabes perdoar a que ninguém aqui contém. Eu sonhei uma noite que eu apertava o pescoço dela com as minhas próprias mãos. Eu acordei suando e chorando com vergonha do meu próprio sonho violento daquela noite. Eu disse, Senhor, olha o que esse ódio terrível está fazendo dentro de mim agora.
Eu não quero ser assassina nem dentro do meu próprio sonho mais escuro do mundo. Eu não quero virar um monstro como ela foi um monstro pra mim. Me ajuda, Deus. Eu fui no altar de uma quarta-feira de noite, no culto de oração da igreja. Era um culto pequeno e a igreja inteira estava quase vazia naquele dia frio. Eu me ajoelhei no chão do altar e fiquei assim por mais de 2 horas. Eu não falei nada, eu só fiquei ali em silêncio total, deixando Deus agir, deixando Deus fazer dentro de mim o que eu não conseguia fazer com minhas mãos. Eu não sei perdoar isso sozinha. O ódio está me matando mais que a traição. Eu não sei perdoar isso sozinha. Deus é grande e Ele perdoou o que eu nunca perdoaria por minhas presas. Eu não sabia, mas Deus sabia. Eu perdoei, mas eu não voltei pra casa, porque perdão não é o mesmo que reconciliação. Deus me devolveu a paz, mas Ele me devolveu também uma vida nova que eu não esperava. Escuta a última faixa, porque a mulher que entrou no quarto naquele dia não é a mesma que canta hoje. Hoje eu olho pra trás e eu não me reconheço como aquela mulher do quarto. Aquela mulher morreu na soleira da porta naquela tarde de meio-dia. A mulher que está aqui hoje cantando é outra, uma que Deus construiu do zero. Eu não tenho mais marido, eu não tenho mais a mãe que eu achava que tinha, mas eu tenho Deus e eu tenho um propósito que nasceu da pior coisa. E eu quero que essa última faixa seja um testemunho para quem está ouvindo agora. Hoje eu acordo numa casa simples, que é só minha, sozinha, sem ninguém. Eu faço café pra mim mesma, sem fazer pra mais ninguém na cozinha. Eu abro a Bíblia, eu oro, eu agradeço a Deus pela manhã que Ele me deu. Eu já não tenho braço de marido me cobrindo, nem ligação de mãe de manhã, mas eu tenho Deus me cobrindo de presença o dia inteiro, sem horário nem fim. Eu trabalho hoje numa casa de apoio a mulheres traídas pelos próprios maridos. Eu sento com elas, eu escuto cada uma, eu choro junto, eu seguro a mão delas. Eu conto a minha história sem esconder nenhum detalhe doloroso que eu vivi. Eu falo da minha mãe sem soluçar como eu soluçava antes nos primeiros meses, porque a dor virou propósito de vida quando Deus me pegou no chão do hotel. Deus me deu uma nova história, uma nova história. A velha morreu na porta daquele quarto. Deus me deu uma nova história, uma nova história. E a nova é melhor porque ela tem Deus em cada parto. Meu marido foi embora pra minha mãe, pra uma cidade muito longe daqui. Eles se juntaram e foram morar juntos, como um casal verdadeiro de fato. Eu não sei como eles vivem hoje, eu não quero saber, eu não pergunto.
Eu não acompanho, eu não fofoco, eu não procuro saber notícia deles na vida, porque a minha cura depende inteiramente de eu não olhar mais pra trás. Eu adoro hoje na igreja com uma força completamente diferente da de antes. Não é adoração automática de antes, que era costume e tradição de domingo. Agora é adoração de quem perdeu absolutamente tudo e ganhou Deus em troca. Agora é adoração de quem chorou sangue na vida e foi consolada por Deus. Agora é adoração de quem viu Deus dentro de um quarto barato de hotel. Deus me deu uma nova história. Uma nova história. Eu perdi a família, mas ganhei a família do céu. Deus me deu uma nova história. Uma nova história. E a família do céu nunca trai. É o melhor que eu tenho neste véu. As mulheres que eu atendo me perguntam sempre como eu consegui suportar isso. Elas dizem que se a mãe delas fizesse o mesmo, elas com certeza morreriam. Eu olho nos olhos delas e digo que eu também achei que ia morrer naquele dia, mas Deus segurou as minhas mãos no momento em que eu queria desistir de tudo, e Ele não me deixou cair. Eu não sei explicar como, mas foi isso que aconteceu. Eu não casei de novo, eu não namoro ninguém até hoje, e isso não me incomoda. Não porque eu desisti de amar ou porque eu tenho medo de ser traída de novo, mas porque Deus me ensinou a estar sozinha, sem sentir solidão nenhuma. E essa lição vale muito mais do que qualquer relacionamento que eu poderia ter. Porque mulher que precisa de homem pra estar bem nunca consegue estar bem. Deus me deu uma nova história. Uma nova história. A traição foi o ponto e Deus escreveu o resto. Deus me deu uma nova história. Uma nova história. E a nova história é melhor porque tem o nome dele em cada gesto. Deus me deu. Deus me deu uma nova história. Se você foi traída por quem nunca deveria te trair, eu sei o tamanho exato da tua dor. Se foi marido, se foi mãe, se foi irmã, se foi amiga, qualquer pessoa que você confiou, eu quero te dizer que a dor passa não no sentido de desaparecer, mas no sentido de virar outra coisa. A dor não some, ela se transforma em propósito quando você entrega para Deus. Eu não me casei de novo, eu não voltei para minha família, mas eu sou mais inteira hoje.